Jesus de Nazaré. Seja louvado o nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor. Nesta manhã, que Deus, o Senhor, dá a nós a oportunidade e o privilégio, mais uma vez, de estarmos aqui. Pastor Sandro Silva, nós estamos falando aqui da nossa EBD, do Parque Vitória, aqui, setor do Franco da Rocha. Meus irmãos, nós estamos aqui para falar mais uma vez da nossa última lição, do nosso trimestre, da nossa escola bíblica dominical, aqui do Parque Vitória. Hoje nós estamos falando sobre a história de Josué e nós estamos aqui entrando na nossa última lição, um estudo sistemático que nós temos feito. E Deus tem nos ensinado muitas coisas acerca da sua palavra. Josué, desde da sua primeira lição, nós estamos falando na lição de jovens, nós estamos fazendo nosso comentário da nossa revista de jovens, a nossa revista de jovens, nós estamos fazendo o comentário dessa revista, e hoje nós chegamos já na última lição desse novo trimestre. Hoje nós vamos falar sobre renovando a aliança, renovando a aliança. Então, para nós trazermos aqui a lembrança, nós falamos sobre os tempos de conquista que Josué, quando a aliança se introduziu na terra de Canaã, nós falamos sobre o chamado de um líder, e aí, consequentemente, falamos sobre todas as temáticas que envolvem ali o livro de Josué. E hoje nós vamos falar sobre renovando a aliança. Meus irmãos, o texto que nós vamos falar hoje está no livro de Josué, seu capítulo de número 24 e o 14, 14, que vai dizer assim: agora, pois, temei o Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, as quais serviram vossos pais além do Jordão, Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi o Senhor, escolhi hoje a quem servais, e os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam de além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitai, porém eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Meus irmãos, eu quero fazer alguns comentários bíblicos, como nós temos feito aqui, nesse novo trimestre, nessa lição, e hoje nós vamos falar aqui sobre esse tema, renovando a aliança. Eu não vou ler aqui o texto todo, mas esse texto está inserido em Josué capítulo 24, 14 ao 21, tá bom? Então nós queremos falar hoje sobre a vida deste grande líder. Josué foi um dos maiores líderes que sucedeu ali o nosso pastor Moisés, como nós já conhecemos a história, o homem que Deus escolheu para que através da vida dele ele pudesse ser um instrumento de Deus para a nação. Então, quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós podemos aqui observar que o primeiro tópico aqui, quando falamos desta renovação ou renovando a aliança, percebe-se que os que nós estamos trazendo, quando ele chega em Gilgal, ele ali também lhes renova a aliança, porque é o princípio ali de receber de Deus todas as bênçãos do Senhor, as promessas de Deus. E aqui nesse texto bíblico que agora acabamos de ler, o primeiro tópico é o que nós queremos aqui abordar para nós aqui comentarmos algumas coisas dessa revista da Escola Dominical, a Palavra do Senhor. Então, aqui dizem que Josué reúne o povo em Siló. E é interessante que quando Josué está reunido, ou reúne-se o povo em Siló, ele traz a lembrança de que a sua idade já está bem avançada, Josué já está um homem, já não é mais um jovem, Josué ele já está bastante idoso, Josué já está velho, na verdade. E, de fato, ele reúne o povo para tratar de alguns assuntos importantes, porque ele sabe que a sua partida
para os braços de Deus já está chegando. Ele já está chegando ao final da sua história, da sua existência terrena. Então ele vai reunir o povo ali em Siló. Então, o porquê ele vai reunir o povo em Siló? Primeiro, para falar que a sua existência na terra já está se findando. Então percebe-se que quando ele reúne esse povo em Siló, então percebe que ele precisa colocar no coração do povo, ele precisa trazer uma mensagem ao coração daquela igreja, como ele foi um grande líder escolhido pelo Senhor, e o Senhor, de uma forma extraordinária, usou de uma forma gloriosa. Então ele reúne o povo para dizer acerca da sua partida. Todos nós sabemos que em todas a estrutura humana, seja no trabalho, seja na igreja, seja no lar, nós precisamos de um líder. Um líder é aquele que lidera com visão, com foco, com autoridade. É aquele que tem uma visão mais ampla das coisas que posteriormente provavelmente possa acontecer. O líder é aquele que conduz o seu povo à presença de Deus. Um bom líder é aquele que também faz outros bons líderes. Então Josué, ele é um homem que lidera uma grande nação. Ele é um homem que lidera o povo de Deus. Então ele reúne o povo em Siló para exatamente falar da sua partida e colocar no coração deste povo, para que esse povo continuasse servindo ao Senhor. Então, dentro dessa reunião que Josué agora reúne esse povo, ele demonstra aqui a sabedoria que Deus deu a ele dá-se aqui a intimidade, e aqui ele demonstra as suas qualidades como líder. Porque o líder jamais ele pode trabalhar isolado. O líder ele tem que realmente trabalhar com pessoas que estejam ao lado dele e ele mostrar qual é a visão. Ele tem que empregar isso no coração dos seus liderados. Então Josué é exatamente essa pessoa. Josué foi um bom líder, foi um bom condutor, foi um bom servo de Deus. Então percebe que no segundo aqui ele vai fazer um discurso, e esse segundo discurso que agora, depois dessa reunião, ele faz com o povo, falando da sua partida. Porque ele fala da sua partida? Porque todo homem, toda mulher, todo ser humano, ele tem a sua existência, ele vive, ele vai partir um dia. Então ele tem essa consciência que aonde o Senhor o colocou, um dia o Senhor também iria levantar outra pessoa para poder dar continuidade ao ministério. A nossa vida é assim. Ninguém vai perdurar para a eternidade nesta terra. A nossa vida, a Bíblia diz que é como um sopro, que é como a erva do campo, não é isso? É como uma flor que você olha, ela está bela, mas daqui a pouco ela desaparece. A nossa vida é assim. Então por isso que nós temos que de fato aproveitar o máximo daquilo que Deus confiou nas nossas mãos, daquilo que Deus confiou para que nós pudéssemos fazer para o crescimento e a expansão do reino de Deus. Então Josué, ele reúne esse povo em Siló para falar da sua partida, e dentro dessa reunião ele vai trazer alguns conselhos práticos. E qual é o tipo de conselho? Ele fala da sua ausência, né? Porque um bom líder ele sempre tem a visão futurista. O líder não olha somente para um presente, ele olha para o futuro. Porque tudo que você faz no presente, ele vai ser um reflexo, o futuro na verdade será um reflexo do seu presente. Então tudo que ele faz no presente, isso vai agregar em seu futuro, seja ele o que for. É como a Bíblia diz que a lei da boa semeadura, tudo que você planta no presente, com certeza você vai colher no futuro. Então Josué foi um bom líder, que ele plantou coisas boas, que ele observou a lei do Senhor e instruiu esse povo. Então veja bem que quando Josué ele vai fazer aqui esse discurso
ele vai fazer esse discurso para esse povo. Então a primeira coisa que ele vai pedir para esse povo é o que Deus pediu a ele. Veja bem, no livro de Josué, capítulo de número 23, veja bem o que Josué vai pedir para esse povo, capítulo 23 e o versículo de número 6, esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazer tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Então percebe que Josué, quando ele faz esta reunião com este povo, com esta nação, ele já está perto da sua partida, ele já está próximo a ser levado para os braços de Deus. Então ele faz essa reunião com o povo para trazer à memória do povo que eles precisariam se esforçarem, eles precisariam batalhar pelos seus objetivos, eles precisariam olhar para o autor da vida. E o que é esforçar, pastor? Esforçar quer dizer encher-se de coragem. O que é esforçar, pastor? É animar-se. E o que é esforçar? É estimular, é empregar força. E como nós vamos nos preparar para nos esforçar? Primeira coisa que nós podemos aprender é que você e eu, nós precisamos acreditar em nós mesmos. Nós precisamos entender que Deus, o Senhor, foi Ele mesmo que nos chamou para essa obra. E toda a capacitação e a capacidade vem de Deus, através dos nossos esforços. Então nós temos que entender uma coisa: Deus não chama ninguém aleatoriamente. Deus não faz confusão quando escolhe alguém. Por mais que nós sejamos muitas vezes incapazes de ser produtivo na obra de Deus, de construir algo para o reino de Deus, mas nós temos que acreditar naquilo que Deus confiou em nossas mãos. Nós devemos acreditar, nós devemos olhar para nós, saber que diante das nossas fragilidades, Deus pode a cada dia nos aperfeiçoar. Observa a palavra que Paulo vai dizer diante de uma situação, até mesmo quando ele estava com aquele espinho na carne, quando ele vai pedir a Deus a cura, Deus disse: a minha graça te basta. Então ele fala da sua fragilidade devido àquele problema que ele estava vivendo. Mas Deus traz a resposta que a graça de Deus era o suficiente. Outro sim, ele vai dizer que quando estou fraco, é aí que eu estou forte. Ou seja, ele está dizendo que a dependência dele de Deus se torna ele fortalecido, se torna ele um conquistador, um desbravador, se torna ele um homem que tem sonho e visão de Deus. Então, como é que nós vamos se esforçar? Como nós vamos se preparar para esforçar? Então, o primeiro ponto aqui é você acreditar em você mesmo. É você saber que você, na presença de Deus ou com a presença de Deus, é capaz de realizar a obra de Deus. Observa um texto bíblico que diz no livro do Êxodo, se não me salvo engano, quando Deus mostra a arca da aliança para Moisés, quando Deus abre os céus para revelar um dos maiores segredos da tua presença na terra, Moisés disse: Deus, isso é incapaz de algum homem mortal fazer, mas Deus disse assim: eu vou capacitar, eu vou restaurar o poder intelectual de 2 homens dentro da nação de Israel, e conforme você for falando o que você viu no céu, eles vão fazendo, eles vão realizando. Então o que eu quero dizer é que nós temos que estar preparados, porque um crente, quando não está preparado, ele deixa de ser um instrumento nas mãos de Deus. Então nós temos que, como se preparar? É fazer a nossa parte, é fazer o que cabe a nós fazermos, porque a nossa parte, o Senhor de fato não os fará. É nós que temos que orar, nós que temos que jejuar, é nós que temos que evangelizar, é nós que temos que aprender, é nós que temos que investir o tempo para a nossa vida e para o nosso ministério, porque senão nós não somos aqui, nós deixamos de ser um instrumento na mão de Deus. Então, como é que nós vamos se preparar? Primeiro, é acreditar que você pode fazer, é acreditar que você é capaz, é acreditar que diante de uma escolha do anjo da igreja, de um líder da igreja, que chamou, que te comissionou para esta obra,
é porque ele viu virtude em você, ele viu que você é capaz de realizar esta obra. Então nós temos que estar preparado a todo momento. Pedro diz algo interessante, que todos nós temos que estar preparado para responder à questão da obra de Deus. Veja bem, Paulo escrevendo 2 Timóteo capítulo 2,15, ele diz que nós temos que ser um obreiro que esteja preparado, ou seja, que maneja bem a palavra da verdade. Pastor Wander, um abraço, viu? Um abraço ao Senhor. O Senhor é referência para nós pregadores, viu? Deus abençoe o nosso irmão Josué, a nossa irmã Camila. Meus irmãos, um abraço aos irmãos aí. Eu agradeço os irmãos estar passando por esta live aí, tá bom? Deus abençoe. Então, se esforçar, como é que nós vamos se preparar? Primeiro é acreditar em você. Segunda coisa, nós temos que estar motivados. Nós temos que ter essa motivação. Porque você já percebeu que alguém desmotivado, ele não consegue enxergar as coisas do reino dos céus? Alguém quando está desmotivado, não consegue chegar no seu objetivo maior. As pessoas desmotivadas, ele não consegue entender acerca do reino espiritual de Deus. Você quer ver um texto bíblico lá no livro de 2 Reis, quando a Bíblia diz que Samaria estava cercada, que Ben-Hadad, sendo o principal rei daquela cidade, ele cerca Samaria para ferir o profeta Eliseu. E quando Eliseu está dentro daquele acampamento, ou daquela casa, a Bíblia diz que ele tinha um moço, que ele tinha um ajudante, que ele tinha um serviçal junto com ele, mas percebe que no momento do conflito, da aflição, este homem não conseguiu enxergar as saídas, ele não conseguiu entender que Deus estava com ele. E quando ele olha para fora, ele percebe que toda Samaria estava cercada por carros e cavalos de Ben-Hadad. Samaria cercada, logo vem a sua visão ao seu coração que a morte chegou. Mas quando um profeta de Deus, Eliseu, ele dá uma olhada para fora, ele percebe que não havia só carruagem humana, mas o reino de Deus havia descido para trazer a eles livramento. Então a oração do profeta Eliseu para aquele moço é: peço-te, Senhor, que abra os olhos dele. Percebe bem, irmão? Se nós não acreditarmos em nós mesmos, nós não chegamos a lugar nenhum. Segundo ponto, nós temos que estar motivado. Motivado por quê? Por esta presença de Deus. Sermos motivados pelas mensagens que nós ouvimos. As mensagens que remete ao nosso coração alegria e a certeza de que tudo que nós vivemos aqui nessa terra, irmão, tudo que nós plantamos nessa terra, como cristão, como igreja, o Senhor nos dará em dobro. Pedro disse: Senhor, larguei as redes, larguei tudo, os meus amigos, abandonei a pesca, e o que eu vou ter do Senhor? Deus disse assim para Pedro: Jesus, olha, 100 vezes mais você vai ganhar nessa terra, só que o segredo não está na terra vindouro, porque tudo que nós plantamos aqui para o reino de Deus, todo o investimento que você faz para o crescimento, para o avanço da obra de Deus, há uma recompensa de Deus para a nossa vida. O Senhor vai nos recompensar. Não há esforço que nós fazemos sem uma recompensa de Deus. Então nós temos que estar motivados. Nós não podemos deixar o problema desse tempo presente nos desmotivar. Nós não podemos estar ouvindo mensagem que rouba de nós a nossa alegria, a nossa fé. Nós não podemos deixar as diretrizes de Deus para vivermos um momento, um período, simplesmente aqui, um período de alegria momentânea. Mas nós temos que estar motivado para viver tanto as guerras que nós vivemos aqui espirituais, mas também as batalhas, não é verdade? Porque olha o que diz em Salmo 128, certa vez alguém me perguntou para mim: quando é, pastor, que nós vamos parar de sofrer? Quando é que as nossas lágrimas vai acabar? Quando nós ouvimos esse tipo de mensagens, que as lágrimas vão acabar, que o pranto vai acabar, que a dor vai acabar, isso não são mensagens verdadeiras,
porque Salmos 126 ou 128, ele vai dizer que aquele que leva boa semente, gemendo, chorando. Então a semente, ela não se planta muitas vezes sorrindo, se planta com gemido, se planta com lágrimas. Então a obra de Deus, ela é feita com lágrimas. A cruz, tem pessoas que querem remover a cruz do Evangelho, as pessoas estão querendo remover o sacrifício do Evangelho. E qual é o sacrifício do Evangelho? Olha para a história bíblica. Muitos dos nossos irmãos foram jogados em arenas, nos coliseus, foram mortos, foram devorados pelos leões, mas não negaram a sua fé. Eles estavam motivados, não era pela palavra dos imperadores, de seus amigos, de seus familiares somente, mas eles estavam motivados por aquilo que Deus havia prometido, que no tempo vindouro o Senhor os daria coisas maiores, e é isso que nós temos que crer. O período que nós estamos passando no mundo é um período de aflição, de guerra, como se nunca se houve na história da humanidade, talvez de uma densidade maior, mas veja bem, e como é que nós vamos superar? Como é que nós vamos vencer? Como nós vamos chegar? Como é que nós vamos conseguir atingir o nosso alvo? Estando motivado. Motivado por quem? Pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o suficiente. Nós não podemos, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Nós temos que guardar a palavra de Deus. Nós temos que esconder a palavra de Deus em nosso coração. No século XX, a história vai dizer que levantou alguns filósofos da sua época e eles implantaram a numerolatria, e isso tira a base fundamental da verdade bíblica, porque a numerolatria diz que temos que crescer, mas não importa como se cresce. Aqui que está o grande problema. O Evangelho é diferente. O Evangelho nos dá uma direção à questão do crescimento, seja o crescimento como igreja, como números de pessoas, ou seja, um crescimento espiritual, um avanço espiritual. Então se defendia a tese dos filósofos, e essas teses são aplicadas nos dias atuais dentro das nossas igrejas. E aqui que nós temos que ter um cuidado muito grande, porque Deus é o centro da nossa direção. A Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é a bússola que nos carrega, que nos leva a portarmos a condição de um crescimento espiritual e um crescimento eficaz. Então percebe que essas filosofias estão sendo introduzidas dentro das nossas igrejas e nós não percebemos esta ação sorrateira do nosso adversário. Então há uma importância, porque toda árvore que cresce na sombra, ela perde a sua resistência, ela não terá raiz profunda, ela não terá um tronco firme para suportar os ventos da vida. E qual é o crescimento? Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então aqui há um dos fundamentos para o crescimento, é guardar a palavra. Então nós temos que estar motivado pela a palavra de Deus, porque tudo que passa disso, porque não há crescimento sem a palavra, não há motivação sem a palavra. Porque hoje nos nossos dias nós encontramos muitas pessoas desmotivadas, muitas pessoas que não conseguem vencer os problemas da vida, muitas pessoas que pararam no meio dessa trajetória, muitas pessoas que não querem mais enfrentar os ventos da vida. Por quê? Porque muitas vezes foi lhe ensinado que temos que crescer, mas não importa como crescermos. Então isso tem esse fundamento errôneo, e muitas pessoas deixaram a sua fé, se apostataram da fé, trocaram a sua fé por qualquer outra coisa, menos a palavra de Deus. Então as pessoas perderam essa motivação nos dias atuais. As pessoas não querem mais enfrentar, não querem mais tomar
a sua responsabilidade, não quer mais que essa responsabilidade esteja sobre ela, para que ela possa se animar e enfrentar os problemas da vida, porque o cristianismo, ele está alicerçado, eu vejo dessa forma, em batalhas e em guerras, porque percebe que quando Jesus, no seu nascimento, no nascimento de Cristo, a Bíblia vai dizer assim que Roma subjugava a nação. Roma e o grego romano, o fundamento era profundo dentro de Israel, e a nação estava sendo subjugada. Os sacerdotes já haviam se vendido por uma causa política, já não era mais uma causa espiritual, e percebe que as pessoas tinham ali um alicerce, uma base, mas não era uma base profunda na sua verdade, porque eles se apostataram, eles se afastaram da verdade e fizeram da verdade algo que para eles era verdade. Então, quando Jesus nasce naquele período, você percebe que o período é escasso da ausência de Deus. A presença de Deus já não mais habitava no meio deles. Por quê? Primeiro porque o sacerdote já havia se vendido por questões políticas, então as pessoas ficaram desmotivadas. Foi esse cenário que quando Jesus vem a existir na terra. Então Jesus veio, e quando Jesus veio, ele diz assim: olha, é chegado o reino dos céus. A primeira coisa, a primeira mensagem que Jesus vai pregar para os discípulos é exatamente isso: é chegado o reino dos céus. Por que é chegado o reino dos céus? Porque o que estava prevalecendo era o reino das trevas. Porque homens, os apostatas da fé, já haviam se vendido para a questão política, para a questão humana, para suas filosofias. Então, quando Jesus nasce nesse cenário, ele vai implantar a verdade. E qual é a verdade? A verdade é o reino do céu. E o que é o reino do céu? Veja bem o que diz Romanos, capítulo 14, se não salvo engano, 17. Ele vai dizer que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, paz e amor no Espírito Santo. São esses três fundamentos que a igreja tem que viver, ainda que vivamos no meio desta guerra. Mas nós precisamos entender: aquele que vive na verdade, irmãos, aquele que está na verdade, aquele que não se vende, aquele que não se deixa se levar pela circunstância da vida, ele vai sempre estar motivado para vencer as batalhas propostas para cada um de nós. Então é isso que eu quero que você entenda. Outra coisa é estarmos preparados. Estarmos preparados. Se nós não estivermos preparados, nós vamos perder a batalha. Preparado em todas as circunstâncias da vida. Olha, eu vou citar de novo aqui um texto em 2 Timóteo 2,15. Ali fala sobre a posição dos obreiros, uma posição eclesiástica, que todo obreiro tem que estar preparado e que maneje bem a palavra da verdade. E o que é que o obreiro tem que fazer? O que é que o obreiro tem que fazer para estar preparado? Chega desse negócio de dizer assim que Deus é aquele que faz tudo por nós, é aquele que dá a palavra. Mas Jesus diz assim que o Espírito Santo vos fará lembrar aquilo que foi ensinado. Se nós não se preparamos para ouvir, se nós não se preparamos para sentar e aprender, se nós não preparamos para ler a Bíblia Sagrada, para ler um bom livro, para ouvir os nossos irmãos, o que é que Deus nos fará lembrar? Se nós não temos na nossa memória aquilo que nós aprendemos. Então nós precisamos estar preparado, se preparar, meu irmão, porque muitas pessoas, quando se fala em preparação, chega dentro de um culto e diz: hoje eu não senti a presença de Deus, hoje eu não ouvi Deus falar. Mas a minha pergunta é: você se preparou na sua casa? Você orou, você buscou, você meditou na palavra de Deus? Você preparou a sua alma, o teu espírito, para que quando você se reunir com os seus irmãos na igreja, você ter a sensibilidade de ouvir Deus falar através dos cânticos, dos testemunhos e da palavra de Deus?
Então nós temos que se preparar em todas as circunstâncias da nossa vida. Você, obreiro de Deus, você, pastor, você, obreiro, você que está começando agora, você tem que estar preparado. Porque um obreiro mal preparado, há uma formação que não tem segurança. Por quê? Porque se eu não estiver preparado, como eu posso ensinar e fazer um bom líder? Se eu não tenho uma visão de preparo, se eu não tenho uma preparação, então nós precisamos pensar nisso. Segunda coisa é pensar positivo, é acreditar. Eu não estou falando do positivismo, daquela coisa que tudo é positivo, não. Mas nós temos que pensar, por exemplo, no meio dessa guerra que nós estamos vivendo, qual é o nosso pensamento como igreja? O que é que nós pensamos? Qual é a nossa contribuição nesse período que nós estamos vivendo? Então nós temos que pensar. Positivo é a questão de pensar, quando eu falo pensar positivo, é pensar na Bíblia Sagrada, é pensar na palavra, é pensar nas promessas de Deus, que neste mundo tereis aflição, mas ele disse, tem de bom ânimo que eu venci. Outra coisa é se organizar, e a terceira coisa é reduzirmos a nossa distração. Esta é uma verdade que nós vivemos. Tem muitas pessoas que estão distraídos, que não compreendem mais a voz de Deus, que vão cultuar a Deus, mas não conseguem ouvir a voz de Deus. Eles conseguem achar o caminho da igreja, eles vão até a igreja, mas não conseguem ouvir o que Deus fala dentro da congregação. São pessoas que estão distraídas com tantas outras coisas desta vida. E Jesus aconselha-nos que olha, nem Salomão se vestiu como os lírios do vale. Os pássaros têm os ninhos, as raposas têm os seus covis. Não é isso que Jesus diz? Então, qual é a lição de Jesus? Que os pássaros não fiam, que não trabalham, mas mesmo assim Deus cuida deles. Então a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer, imagina vós, que é minha imagem e semelhança. Então Deus cuida de nós. Então nós não devemos estar distraídos com as coisas dessa vida. Nós temos que ter foco. Nós temos que focar aquilo que nós queremos. Nós temos que estar preparado. Nós temos que acreditar em nós mesmos. Nós temos que estar motivado. Nós temos que termos o pensamento positivo. Nós temos que se organizar. Nós não podemos nos distrair. É isso que Josué reúne para falar com o povo. Josué reúne o seu povo para dizer que eles precisam se esforçar, eles precisam olhar para Deus, eles precisam acreditar nas promessas do Senhor. Outra coisa que eu quero aqui abordar, fala sobre a justiça de Deus, em Josué capítulo 23 e versículo de número 14, diz assim o texto, eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a terra, com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que o Senhor falou de vós, o Senhor, vosso Deus. Todos vós sobreviveram, nem delas caiu uma só palavra. Fala-nos da fidelidade de Deus. Fala-nos da fidelidade de Deus. Então Josué reúne o povo para dizer, esforça-te, tenha coragem, anima-se, esteja estimulado para vencer as batalhas. Segunda coisa que Josué vai dizer aqui é para que falar das maravilhas de Deus, o que Deus havia feito por eles, o que Deus havia feito. Josué traz à memória os feitos. Não é que Josué aqui é um saudosista, trazendo só aquilo que era do passado, sem deixar de viver o presente. Mas Josué traz a lembrança. Por quê? Porque é interessante que nós, como seres humanos, nós aprendemos a viver debaixo de uma liderança. Isso é bíblico também. Tem pessoas que não conseguem caminhar, andar, sem que alguém o ajude, o leve, pegue em suas mãos para os conduzir. Esta é a verdade. Então Josué, como um bom líder, ele estava não olhando só para aquele presente, mas ele estava olhando para o futuro daquela nação.
Por quê? Porque a preocupação de um líder não é exatamente aquilo que realmente ele representa ou aquilo que ele é, mas a visão geral de um líder é conduzir todos os seus liderados para o seu sucesso, para um futuro promissor, um futuro de conquista, de crescimento, de graça de Deus. Então ele traz à memória, ao coração do povo, aquilo que Deus fez, falando da grandeza de Deus, falando que nenhuma palavra de Deus, como promessa sobre eles, caíram por terra, desde o nosso pai Abraão, porque essa terra foi prometida para o nosso pai Abraão. Aí passa Abraão, passa todos os patriarcas, passa todas essas gerações, então ele traz à memória, a lembrança de tudo que Deus o fizera em favor dessa nação, ou seja, Deus não deixou a sua palavra cair, a palavra de Deus nunca deixou de existir, essa verdade sempre esteve presente no coração deste povo. Então é isso que Josué, ele traz à memória a justiça implacável de Deus, os feitos de Deus. E aí eu pergunto para você, o que é que Deus tem feito na sua vida? Será que Deus tem feito algo maravilhoso na sua vida? Será que Deus tem feito coisas grandes para a tua família? Será que Deus não tem feito, será que Deus não tem salvado os seus? Será que Deus não tem te guardado diante dessa crise, tanto moral, tanto econômica, que nós estamos vivendo? Será que Deus não tem estendido as tuas mãos e preservado a tua casa, tem te dado o pão de cada dia, tem aberto a porta do trabalho no meio desta guerra que nós estamos vivendo, desta economia que não flui, que está trazendo ao nosso país um caos? E Deus não tem guardado de você? Deus não tem guardado a tua casa? Deus tem guardado a nossa vida. Deus tem feito coisas grandiosas para os nossos filhos, e esta é a promessa de Deus, que Ele nos guardará as nossas gerações. Mas para que a nossa geração esteja guardada, nós precisamos pensar em um futuro. Pastor, mas o dia de amanhã não pertence ao Senhor? Pertence a Deus sim, mas você e eu temos que ter planejamento para o nosso futuro. Nós não podemos simplesmente viver o nosso presente sem observar o nosso futuro, sem plantar para o nosso futuro, porque você planta hoje e talvez pode ser que nós não colhemos hoje, mas a nossa geração, ela pode colher. Então, a nossa geração depende, para ter vitórias, depende do legado que nós vamos deixar a ela. Percebe? Elias deixa um legado para Eliseu. Eliseu, posteriormente, deixa um legado para o seu sucessor. Então é isso que eu preciso que você entenda isso. Então Josué traz os feitos de Deus. Ele fala para a sua geração o que Deus realmente fez em favor de Moisés, de Noé, de Abraão, até chegar à conquista de Canaã. Então Deus, irmãos, Ele tem sido um Deus zeloso para conosco. Deus tem sido um Deus glorioso, um Deus que tem cuidado da igreja. Deus não se divorciou da igreja. Deus, Ele está noivo com a igreja, está prestes a se casar com a noiva. E nós precisamos manter a nossa fidelidade com Deus. Nós precisamos falar das nossas gerações, dos feitos de Deus para a nossa geração. Sabe que eu descobri na Bíblia Sagrada? Porque os judeus é tão favorecido por Deus, é tão amado por Deus, porque é um povo pequeno, mas é um povo conquistador. Eu aprendi na Bíblia que os seus pais falavam das maravilhas, o que Deus havia feito no passado, eles traziam a memória dos seus filhos. Então isso ficava cravado no coração dos seus filhos. Então isso criava uma fé no coração dos seus filhos, e posteriormente eles seguiam os passos de seus pais. E as mãos de Deus sempre atuantes sobre ele. E a verdade, quando nós olhamos para esta verdade, nós deixamos de falar o que Deus fez na nossa vida, o que Deus tem realizado na nossa vida. A nossa geração não é uma geração igual às demais gerações que passaram,
porque a nossa geração hoje, me permita dizer isso, já que nós estamos aqui dentro de um estudo bíblico, eu tenho toda a autoridade e a liberdade para dizer, a nossa geração, eles perderam o foco principal, que é a palavra de Deus. Parece que não há mais a preocupação de guardar a palavra de Deus. Nós ficamos distraídos por qualquer outras coisas, nós aderimos coisas que está no mundo, digamos assim, e queremos aderir para a nossa vida cristã. A nossa vida cristã, ela tem que ser uma vida equilibrada, uma vida ilibada, uma vida sem mancha, uma vida imaculada. Sabe por quê? Porque senão a nossa geração não vai sobreviver às guerras. Veja bem, o que nós estamos vivendo hoje. Será que a nossa geração, daqui 5 anos, se assim Deus permitir, se assim 10 anos Deus permitir, será que eles vão conseguir enfrentar os problemas da vida sem guardar a palavra de Deus? Então eu descobri que os judeus, eles tinham sucesso na sua vida, os filhos tinham sucesso, tinha crescimento, por quê? Porque os pais ensinavam os filhos a guardar o Torá, a guardar a palavra de Deus. Por quê? Porque nós somos propensos a esquecer os nossos valores, nós somos propensos a esquecer até ir para o culto, nós somos propensos a esquecermos a orar, a jejuar, a lermos a Bíblia Sagrada. Nós somos propensos a isso, todos nós somos propensos a isso. Mas uma coisa é verdade, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós podemos esquecer todas essas coisas que eu disse a você, mas a palavra de Deus vai estar plantada dentro do seu coração. É o que Provérbios 21, o proverbista vai dizer no seu capítulo 21, 31, se não me salvo engano, ele vai dizer, ensina o teu filho num caminho em que deve andar. Por quê? Porque quando ele for adulto, quando ele for maior, a palavra de Deus, ainda que ele se desvie, ainda que ele esqueçam de atentar-se para a palavra de Deus, mas a palavra de Deus vai estar dentro dele. A palavra de Deus é que vai estar como semente dentro dele. Então a preocupação de Josué é exatamente essa questão, é de ensinar o povo a guardar os mandamentos de Deus, é estimular o povo de Deus. Agora, veja bem, irmãos, nós estamos falando sobre liderança, sobre renovando a nossa aliança com Deus. E eu entendo que, como nos tempos da reforma, nos séculos XVI, século XVI, XVII, houve ali uma reforma entre os nossos irmãos, Lutero, John Knox, Calvino, e outros demais, que fizeram aquela reforma protestante. Veja bem, e agora a minha pergunta é, será que nos dias atuais, em pleno século XXI, será que não há uma necessidade de nós, Igreja do Senhor, fazermos uma renovação com o nosso Cristo? É causa de nós nos pensarmos, é causa de nós refletirmos, assim como a reforma protestante foi necessário para trazer novamente os valores bíblicos, os valores espirituais que haviam se corrompido, se perdido. Agora a minha pergunta é para os amados ouvintes da palavra do Senhor: será que não há ou tem uma necessidade de cada um de nós renovarmos a nossa aliança com Deus, renovarmos o nosso pacto com Deus, de renovarmos o nosso noivado com Deus, de renovarmos a nossa vida com o Senhor? Então eu entendo que há esta necessidade de ter uma renovação com Deus, de ter uma proximidade com Deus, de deixar algumas ideologias, algumas filosofias, algumas coisas que nos apartam da palavra de Deus, para nos aproximarmos de fato de Deus, para nos entregarmos a Ele na nossa totalidade. Porque todo líder, ele tem essa preocupação, e nós muitas vezes não compreendemos essa preocupação da nossa liderança, é de nos guiar pelo caminho da verdade, é de colocar no nosso coração a palavra que vai trazer frutos, não só no presente, mas também no passado, e é essa palavra, irmãos, que vai nos guardar para o futuro.
Porque a Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele diz que nós temos que seguir a paz com Cristo, porque sem a qual nós não veremos a Deus. Agora, como é que nós possamos guardar essa paz, termos a paz, sem termos uma renovação com o Senhor? Então é caso de nós, a palavra nos faz pensarmos, a palavra nos faz refletirmos, e é isso que nós precisamos entender. Qual é o objetivo maior de nós, liderança, levar a nossa família, a nossa casa? Percebe que nos tempos de Noé, Noé pregou talvez para centenas e dezenas de pessoas, mas a preocupação de Noé era com a sua família, e ele conseguiu colocar a sua família no projeto da salvação. E agora nós, como líderes, o que é que nós temos plantado, o que é que nós temos feito para o futuro da nossa família, o futuro dos nossos filhos, o futuro da nossa família, o futuro da nossa casa? O que é que nós temos plantado nesse dia odierno para que eles possam colher nesse futuro? Então a preocupação de Josué é exatamente isso. Outra coisa aqui que eu quero abordar, diante dessa circunstância ele vai fazer um memorial. Não é isso? Ele vai fazer um memorial. Depois ele dizer que a igreja, aquele povo deveria pensar nas coisas que Deus havia feito, a fidelidade. Ele fala da fidelidade com Deus. A fidelidade de Deus, do princípio da chamada, Deus guarda até o último suspiro de qualquer um de nós. Deus nunca vai abandonar as nossas vidas. Nós podemos passar o que passar, podemos perder o que temos que perder, mas uma coisa nós não podemos negar: a existência de Deus estará sempre presente na nossa vida. Olha o que diz Salmos de número 118, ele diz assim, que é melhor confiar em Deus do que confiar no príncipe. Então percebe que a melhor coisa que nós fazemos é confiar em Deus, porque Jesus disse assim uma coisa interessante, que nós não temos que ter medo do homem que mata a carne, mas nós temos que temer o Deus que mata além da carne, mas também o espírito. Quando Deus fala de matar o espírito, é esse afastamento de Deus, que é para a última hora. Chegarão diante de Deus, Deus vai dizer: eu não te conheço. Então é melhor nós tememos ao Senhor. Nós não temos que temer as palavras que as pessoas lançam ao nosso coração, mas nós temos que confiar em Deus e temer ao Senhor em todas as nossas vidas. Então, depois disso tudo, Josué faz um memorial ao Senhor. Se não, veja em Josué capítulo 24 e versículo 15. Josué capítulo 24 e versículo 15, nós estamos falando sobre renovando a aliança com Deus. 24:15 vai dizer: porém eu vos parece mal aos seus olhos servir ao Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais, e seus deuses a quem sirvam vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso. Então Josué chama o povo para um memorial. E que é um memorial? É uma lembrança que está dentro da nossa memória. E quando Josué reúne toda a congregação, todo esse povo, ele vai dizer o seguinte, mais uma vez, ele traz a memória daquilo que os pais fizeram na terra do Egito, servindo a outros deuses, que não sobreviveram para contar a história, e não sobreviveram. Então Josué traz a memória do povo. A quem vocês querem servir? A quem vocês querem se render? A quem vocês querem prestar o culto? Por quê? Porque naquele momento, Josué tem a certeza no seu coração. Josué tem a sua convicção. Josué é implacável em dizer: olha, escolha hoje para vocês, porque os seus pais serviram delém do rio Jordão, mas eles não sobreviveram, eles pereceram, eles morreram, eles ficaram na terra do Egito, eles não viram a glória de Deus, porque as suas escolhas
foram mal diante de Deus. E olha, a nossa vida, ela está pautada em escolhas. Deus, o Senhor, a Bíblia diz que ele coloca dois caminhos perante Israel. Mas o conselho de Deus para Israel era: escolha o melhor caminho para que vocês vivam a nossa vida, a nossa existência, não só presente, mas a futurística. Ela depende das nossas escolhas. O que você escolheu hoje é o que nós colheremos no futuro. Então, o que é que Josué está dizendo? Quem é que vocês vão escolher? Quem é que vocês vão servir? Então, escolha hoje quem servais. Aí ele vai dizer: porque eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Olha, irmão, vou te dizer uma verdade bíblica, uma verdade e até mesmo um conselho pastoral. Muitas pessoas estão dizendo: eu não vou servir a Jesus por causa de muitas coisas que coloca. Cria-se muitos obstáculos para servir Jesus. Eu não vou servir Jesus porque alguém olhou com mau olhado para mim. Eu não vou servir Jesus porque não tive a oportunidade. Eu não vou servir a Jesus porque ainda não fui consagrado a obreiro. Eu não vou servir a Jesus porque as pessoas não dão atenção para mim. Isso, irmãos, tudo isso que eu disse são desculpas que nós colocamos para não escolher a servir a Jesus. Porque nada disso que eu falei a vocês traz a nós algo para que nós possamos servir a Cristo. Tudo isso que eu disse a vocês, de fato, vai nos afastar. Por quê? Porque nós criamos essas coisas como uma defesa para a nossa vida, para que nós não servamos ao Senhor. Porque Jesus disse que nesse mundo tereis as aflições, e as aflições são diversas. Nós passaremos por muitas coisas nessa vida, mas todavia nós temos que escolher. Nós não temos que deixar que essas coisas possam interferir o nosso relacionamento com Deus. A sua vida futura e presente, ela é muito mais valiosa do que essas perdas humanas. Porque Jesus disse sim uma coisa interessante, que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra há de permanecer. Então essas coisas, essas desculpas que nós colocamos, essas desculpas que nós introduzimos para não servirmos ao Senhor, são desculpas que vai afetar o nosso relacionamento com Deus, o nosso futuro com Deus. Então o nosso futuro com Deus é maior do que aquilo que nós perdemos. Se alguém goste de mim ou não goste, se alguém me aceita ou deixa de aceitar, porque eu sou negro, porque eu sou isso e aquilo, não importa. O importante é você viver e morrer com Cristo. Por quê? Porque Cristo vai te ressuscitar naquele grande dia, se nós formos fiel ao Senhor. Então nós não devemos deixar com que isso corrompa a nossa fé, a nossa intimidade com Deus. Então esses valores que as pessoas querem implantar na nossa vida, são valores que nós temos que colocar na balança e pesá-los, para ver se isso é maior do que as promessas de Deus. Então Josué, dentro desse memorial, ele vai dizer que a escolha não era de Deus, a escolha era do povo. O povo tinha que escolher, o povo que tinha que tomar a decisão, o povo que tinha que entrar em ação, ter atitudes diante de Deus, para que Deus pudesse estar com ele. A verdade é que nós atribuímos todas as coisas ao Senhor. Aquilo que nós devemos fazer, nós atribuímos a Deus. E eu vou te dizer uma coisa bíblica, e guarde isso. Daqui 2 minutos eu encerro. Guarde isso. Guarde isso que eu vou dizer para você. Isso é muito sério que eu vou dizer para você. A sentença, a maioria da sentença não sai da boca de Deus, sai da boca do homem. Quer ver? Eu vou te provar na Bíblia Sagrada. Quando Davi peca com Betseba, a Bíblia vai dizer que o profeta Natan conta uma história para ele, uma parábola. E quando Natan conta essa parábola para Davi, e ele narra dizendo que um homem
era rico, mas pega a ovelha, a única ovelha daquele outro homem, mata e a come. O que é que Natã está dizendo? Natã está contando a vida de Davi, os seus feitos que ele fez na escondida. Mas veja bem isso aqui, guarde no seu coração. E quando Natã revela a Davi o que aquele homem, dentro dessa parábola, faz com a ovelha do seu próximo, Davi ficou irritado. Davi ficou furioso. E quando Davi ficou furioso, percebe uma coisa, que ele mesmo vai sentenciar a sua vida, dizendo que este homem tem que morrer. E quando ele diz este homem tem que morrer, então o profeta, tomado pela uma presença de Deus, vai dizer, olha Davi, só que este homem é você. Então percebe que o próprio Davi vai trazer a sentença sobre ele. E aí, sabe o que vai acontecer? Então Deus vai o puni-lo. Deus vai trazer uma punição segundo a sua palavra. Por quê? Porque Davi poderia dizer, este homem tem que ser perdoado. Este homem, ele tem que receber o perdão, não é isso? Mas ele vai sentenciar. Então, por sua palavra, Deus então traz a ele a sentença para a sua casa e para a sua vida. Então, percebe bem uma coisa, nós temos que proferir não palavras de julgamento e de sentença, mas palavra que causa vida para as pessoas que estão à nossa volta. Porque eu encerro dizendo que neste memorial, onde nós temos que colocar na balança, nós temos que escolher, nós temos que termos atitude de escolhas que trará a nós o futuro, um futuro com Deus. A escolha é sua, assim como a escolha desta parábola que eu acabei de narrar de Davi, Davi tinha a escolha de dizer, este homem tem que ser perdoado, mas Davi não escolheu o perdão, Davi escolheu ser sentenciado. Então, vamos olhar, vamos vigiar, vamos saber o que os nossos lábios têm proferido. Por quê? Porque aquilo que nós falarmos é o que nós vamos vivenciar. Meus irmãos, e que Cristo Senhor possa abençoar pastor Valdir. Um abraço, meu pastor. Deus abençoe o senhor e o nosso irmão pastor Anderson, a irmã Maia, a irmã Sônia, Rafael, todos os irmãos que passaram por ali, a nossa irmã Camila. Deus abençoe a vida de vocês. Meu muito obrigado. Nós já aqui estamos encerrando esse trimestre da nossa escola bíblica dominical, e já vai começar uma nova etapa domingo que vem, e eu quero agradecer aos nossos irmãos que passaram por ali, que tiveram aí o carinho por estar aí trazendo a sua mensagem. Pastor Vander, mais uma vez, muito obrigado, meu mestre. O senhor é o nosso mestre. A gente tem um carinho muito grande pelo senhor, viu? Que Deus continue honrando o senhor, abençoando toda a congregação, os obreiros do senhor. Irmãos, tenham um bom domingo, que Deus possa abençoar, um bom culto. Nós temos culto na nossa igreja a partir das 5h30 às 6h30, com intervalo mais ou menos de uns 40 minutos, a meia hora, e a partir das 7 horas, das 19 horas às 8 horas da noite, o nosso culto ali juntamente com os nossos irmãos. E que Deus abençoe, tenha um bom culto, que Deus possa fazer coisas maravilhosas em nosso meio. E eu quero deixar essa palavra de reflexão: esforça-te e tende bom ânimo. Uma outra palavra que eu quero deixar a você, meu filho Tiago Silva, está assistindo, Deus abençoe. Escolha hoje, você tem a escolha, o poder da escolha está com você. O poder da escolha não está com seu pastor, o poder da escolha não está com seu cônjuge, o poder da escolha não está com seu vizinho, o poder da escolha não está com seus amigos, o poder da escolha está com você. Então escolha hoje servir ao Senhor, porque certamente Ele estará com você. E que você receba de Deus todas as dádivas, as bênçãos de Deus, seja progressiva na vossa vida e sobre a igreja. E que Deus, irmãos, nos guarde dessa pandemia, dessa enfermidade que assola esta nação. Que Deus nos guarde dessa corrupção que tem afetado a nossa nação. Que Deus guarde a tua família, que Deus guarde a tua igreja,
e que Deus guarde os teus filhos em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Um abraço a todos em nome do Senhor Jesus.